o corpo de Lucy como objeto A. No ensino lacaniano, o objeto A é aquilo que causa o desejo do outro. Lucy, ao se transformar, encena corporalmente a passagem do sujeito ao objeto. Como vampira, ela não é mais uma mulher desejante. Ela é um objeto de fascinação. Um dama bluffer, que atrai crianças, sujeitos ainda em constituição simbólica. Lucy torna-se um objeto pulsional, não um self inteiro, não uma pessoa, mas um fragmento. O gozo que falta ao outro. Ela é o que o vampiro quer devorar, e paradoxalmente é o que passa a devorar outros. A morte final, o retorno do nome do pai. Quando Van Helsing e os demais perfuram o coração de Lucy, o que vemos simbolicamente é a restauração da lei. O estacar o coração é a metáfora perfeita do retorno do simbólico. A barreira ao gozo, a limitação, a estrutura que barra o excesso. O nome do pai, ausente antes, retorna pela via do ritual, da decisão coletiva, da nomeação do fenômeno vampira e da ação simbólica, o estaca como significante da lei. Com isso, Lucy pode, finalmente, morrer, ato simbólico, ser reintegrada à ordem simbólica, deixar de ser objeto de gozo, recuperar sua humanidade perdida. Lacan diria, ela deixa de ser puro real. Conclusão lacaniana. A transformação de Lucy não é um enigma sobrenatural. É a narrativa de uma falha radical no simbólico. Lucy é o sujeito sem nome do pai, sem falta estruturante, sem desejo próprio. E assim ela se torna corpo tomado pelo gozo, objeto A, território do real sem defesa, figura do excesso que devora e é devorada. Seu fim é finalmente uma reinscrição simbólica, a única operação capaz de deter o gozo mortífero. O drama de Lucy é o drama do sujeito contemporâneo, sem amarração sólida, simbólica, sem amarração simbólica sólida. O real sempre encontra um ponto por onde entrar. Drácula, a sombra ativa. Jung nos oferece uma das chaves mais decisivas para compreender a força simbólica de Drácula. A sombra é tudo aquilo que o indivíduo se recusa a reconhecer em si mesmo. Drácula não é apenas o monstro externo, ele é o retorno daquilo que foi expulso da consciência. Ele é o outro lado da subjetividade, a região onde habitam desejo, agressividade, pulsão e potência, tudo aquilo que a moral vitoriana e também o superior moderno tenta recalcar. Enquanto Harker se perde nos corredores frígidos do castelo, o leitor percebe algo fundamental. Drácula não é o estrangeiro, é a parte mais íntima do sujeito. A sombra com agência. No pensamento junguiano, a sombra não é passiva, ela age, ela pressiona, ela encontra meios de se expressar quando o ego a reprime. Drácula, ao atravessar janelas, névoas e fronteiras, representa precisamente essa plasticidade da sombra. Não há barreira capaz de contê-la indefinidamente. Jung lembra aquilo que é rejeitado pelo consciente emerge como destino. Quando a sombra não é integrada, ela se torna predatória. Toma o sujeito.
alimenta-se de sua energia vital, exatamente como Drácula se alimenta do sangue. Drácula e a potência pulsional. No campo freudiano, poderíamos dizer que Drácula é a expressão crua da pulsão de vida e de morte, sem mediação simbólica. Ele é desejo desmedido, agressividade sem censura, narcisismo ilimitado, gozo que não conhece castração. É a fantasia de imortalidade do eu. É o sujeito sem falta, sem lei, sem limite. Como diz Lacan, o desejo é sempre o desejo do outro, mas o gozo é sempre transgressivo. Drácula é o gozo que escapa ao domínio do outro. Ele goza do corpo alheio, do sangue alheio, da vida alheia. É o imaginário que invade o simbólico quando o recalque não dá conta. A contradição vitoriana e o retorno do reprimido. A Inglaterra vitoriana, com sua moral sexual rígida, sua contenção emocional e sua obsessão pelo autocontrole, produzia um terreno fértil para o retorno violento da sombra, assim como Freud percebeu no final do século XIX. Quanto maior a repressão, mais intensa a irrupção do reprimido. Drácula é exatamente essa irrupção, o erotismo proibido, o desejo inominável, o impulso agressivo, tudo aquilo que a sociedade tenta matar, mas que retorna com mais força. A sombra na clínica, quando o sujeito encontra seu Drácula interno. O encontro com a sombra ocorre muitas vezes não como insight, mas como sintoma. Drácula surge na clínica em formas contemporâneas, que podem parecer distantes do mito, mas que reproduzem sua lógica. Primeiro, compulsões, comer demais, beber demais, gastar demais. É a sombra exigindo alimento. Byron diria que o indigerível retorna como atuação. O sujeito não simboliza, ele atua. Fantasias proibidas, sexuais, agressivas, destrutivas. Não porque deseja realizá-las, mas porque elas representam áreas inteiras da psique que não foram autorizadas a existir no campo consciente. Impulsos agressivos, explosões de raiva, irritações repentinas, hostilidade contra si ou contra o outro. A sombra exige expressão. Quando a palavra falha, o corpo e o comportamento tentam falar. Crises de ansiedade. O ataque de pânico é o vampiro que fecha as mãos no peito do sujeito. É o encontro com o que foi evitado por tempo demais. Ferenczi dizia, o que não é dito, o corpo grita. Repetição de relações destrutivas. Parceiras abusivas. Vínculos simétricos. Triangulações. A sombra busca espelhos onde possa existir. Ela cria repetição. Como afirma Laplanche, a repetição é o esforço interminável de traduzir o enigma. O enigma é a sombra. A sombra não é o mal, e não é o não integrado. O erro da racionalidade moderna é considerar a sombra como algo maligno, mas, na verdade, ela é parte constitutiva do sujeito. Jung lembra, não se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. Drácula, portanto, não é para ser derrotado, é para ser reconhecido. Ele é o que o sujeito teme admitir, sua potência, sua agressividade, seu erotismo, seu querer, seu limite rompido, sua contradição. A sombra como chamado terapêutico. Na clínica, o surgimento da sombra é paradoxalmente um sinal de vida. É o sujeito dizendo, há algo aqui que não pode mais ser ignorado. Quando ela aparece,
O sintoma se torna estrada, o medo se torna bússola, a angústia se torna porta, o afeto intenso se torna linguagem. Drácula é o convite à consciência, não é o monstro, é o mensageiro. O lobo, o sangue e a noite. Símbolos clínicos. A cena em que um lobo arromba a casa de Lucy não é apenas um recurso literário. É talvez uma das imagens mais emblemáticas da lógica psicanalítica que atravessa todo o romance. Freud descreve essa dinâmica de modo lapidar. Aquilo que recalcamos sempre retorna deformado. O lobo, portanto, é o retorno do recalcado. É aquilo que o eu tentou excluir, controlar ou neutralizar, mas que encontra um caminho de volta, sempre por vias indiretas, simbólicas, inquietantes. O lobo é o desejo não simbolizado. O lobo é a agressividade proibida. O lobo é o instinto que o sujeito acredita ter tomado, mas que apenas foi empurrado para as sombras. Quando o recalcado volta, ele volta com dentes. Aqui reside um princípio essencial da clínica. O que não encontra lugar na palavra, encontra lugar no sintoma. E o sintoma, quando retorna, retorna com intensidade. Não retorna como pensamento delicado, mas como força invasiva, exatamente como o lobo rompendo a vidraça da casa. Ferenczi nos ajuda a ampliar esse entendimento. O trauma retorna não como memória, mas como ação e afeto bruto. O lobo é esse afeto bruto entrando na cena. É a irrupção do que não pôde ser metabolizado psiquicamente. O sangue, a substância do vínculo psíquico. No romance, a perda de sangue é literal, mas simbolicamente ela é a perda da vitalidade libidinal. Sangue é vida, desejo, pulsão, intensidade, eros. É o combustível que faz o sujeito se movimentar no mundo. Na psicanálise contemporânea, Bolas diria: o self se nutre de experiências transformacionais. Quando essas experiências são bloqueadas, censuradas ou temidas, o sujeito se esvazia, fica anêmico de si, exatamente como Lucy. A mordida vampírica representa um assalto às reservas de vida do sujeito, mas também a importação violenta de um desejo não elaborado. É o inconsciente dizendo: você não quer sentir, então eu sentirei por você. À noite, o espaço da verdade inconsciente. A noite, no romance, é o horário dos ataques, das visitas vampíricas, das transformações. Não é coincidência. A noite é o momento em que o eu perde a vigilância. Freud já observava: durante o sono, o censurador relaxa. É por isso que tantos movimentos inconscientes acontecem à noite: sonambulismo, insônia, terrores noturnos, ataques de pânico no silêncio. Na narrativa, Lucy é atacada enquanto dorme. No consultório, o ataque também costuma ocorrer quando o sujeito afrouxa suas defesas. Numa recaída impulsiva, num acesso de raiva, numa crise de ansiedade, num sonho inquietante, num ato falho, numa repetição que ele jurava que não aconteceria. É o retorno daquilo que a consciência tentou expulsar. A cena clínica: Drácula pela janela psíquica. Quando o paciente diz: eu não entendo, não queria fazer isso, está narrando o conflito entre o eu racional e a força pulsional. Prometi que não repetiria, mas repeti. É a compulsão à repetição, tão bem descrita por Freud em Além do Princípio do Prazer.
quando o sujeito volta exatamente ao ponto do qual tentou fugir. Eu sei que me faz mal, mas algo em mim me empurra. É o inconsciente tomando a dianteira. É a sombra junguiana atuando. É o retorno do recalcado freudiano impondo seu modo de expressão. É Drácula entrando pela janela psíquica, não por maldade, mas porque não havia outro caminho para o inconsciente se manifestar. O lobo, o sangue e a noite, uma trindade psíquica. Esses três elementos, o lobo, o sangue e a noite, operam como uma tríade clínica. Primeiro, o lobo, impulsão bruta, desejo não simbolizado, afeto que invade. Segundo, o sangue, energia psíquica, vitalidade, eros que se esvai ou irrompe. Terceiro, a noite, o campo onde o eu não vigia, onde a censura falha e o inconsciente fala. A narrativa de Bram Stoker, de forma quase inadvertida, dramatiza aquilo que encontramos no consultório diariamente: o esforço do sujeito em manter a casa em ordem, enquanto do lado de fora algo lateja, respira, ronda e espera. Não é o mal, é o vivo, é o não dito, é o resto não simbolizado que, como Drácula, precisa ser visto para que deixe de atacar. Renfield, a loucura que revela o mecanismo pulsional. Renfield é talvez a figura mais mal compreendida de Drácula, mas é também uma das mais psicanaliticamente férteis. Ele não é apenas um louco, ele é o dispositivo clínico que expõe o que passa despercebido nos demais personagens. A mecânica pulsional crua, não filtrada, não simbolizada. Lacan nos ajuda a inaugurar essa leitura. Encontra-se a verdade do sujeito naquilo que o sujeito não quer reconhecer. Jacques Lacan. O que ninguém quer reconhecer: a fome, o desejo, a necessidade de devorar, metafórica ou literalmente, algo do mundo para sobreviver. Renfield vive essa verdade de forma radical. Primeiro, o id a céu aberto, a pulsão sem mediação. Renfield come moscas, aranhas, pássaros. Ele os contabiliza, os organiza, os deseja. Tudo isso não é um gesto insano, mas um gesto pulsional. Freud define pulsão como um conceito fronteiriço entre o psíquico e o somático. Renfield encarna essa fronteira sem nenhum tipo de recalque. Nos demais personagens, a pulsão existe, mas é abafada por moral, religião, culpa, costumes vitorianos. Renfield, ao contrário, vive a pulsão tal como ela é, insistente, faminta, insaciável. Ele é o id sem maquiagem, sem censura, sem superego. Ele mostra aquilo que está por trás de todas as máscaras culturais. Segundo, a lógica oral, Ferenczi e o sujeito que se alimenta do outro. Ferenczi, ao estudar a oralidade primária, dizia: há sujeitos cuja sobrevivência depende de incorporar o outro para preencher um vazio interno. É exatamente isso que Renfield encena. Seu comer obsessivo não fala apenas de fome física, mas de fome afetiva, fome de sentido, fome de vitalidade. É alguém que não recebeu o suficiente e agora tenta desesperadamente apropriar-se do vivo ao seu redor. Essa lógica oral é tão arcaica que antecede qualquer elaboração psíquica.
No nível clínico, vemos isso em pacientes extremamente dependentes que absorvem a energia do ambiente, que precisam da presença do outro para existir, que vivem numa fome simbólica crônica. Renfield é a metáfora perfeita desse self faminto. A loucura como verdade, o Winnicott e o colapso não simbolizado. O Winnicott nos lembra, a loucura é muitas vezes uma tentativa desesperada de manter o self vivo. Renfield não é irracional, seu gesto é uma tentativa de sobrevivência psíquica. Ele percebe algo que os outros não percebem, a aproximação de Drácula, a invasão da sombra, a presença do indizível. Ele tenta nomear, tenta avisar, tenta negociar, tenta controlar. É um sujeito que percebe demais, mas não consegue simbolizar o suficiente. Aqui vemos um paradoxo clínico importante. Renfield enlouquece porque percebe uma verdade que o eu não suporta. Isso é comum no consultório, sujeitos que sentem demais, que captam o desamparo do outro, que absorvem a dor familiar, que colapsam sob a carga de afetos indizíveis. Renfield é esse sensível desprotegido. A função transferencial, Drácula como objeto absoluto. Renfield não se relaciona com Drácula como vítima e agressor. Ele o vê como fonte de vida. Ele crê que, servindo Drácula, obterá migalhas de vitalidade, migalhas do gozo absoluto, do ponto de vista lacaniano. Drácula é o outro absoluto, o objeto de desejo, o suprimento de vida, o que Renfield jamais pôde ter internamente. Renfield se submete, serve, implora, negocia, não por servilismo, mas por dependência libidinal. Ele acredita que Drácula pode preencher o buraco que nenhum humano pôde. Quantas vezes vemos isso na clínica? Pacientes que se ligam a parceiros destrutivos porque oferecem vida demais. Sujeitos que se submetem a chefes, líderes, gurus, relações tóxicas por migalhas de reconhecimento. Dependentes afetivos que se alimentam da presença do outro, mesmo quando ela os destrói. Renfield não ama Drácula, ele o precisa, e isso é muito mais profundo. A morte de Renfield, quando o ego falha em mediá-lo. Quando Renfield percebe que Drácula fará mal a Mina, algo muda. Seu desejo arcaico cede lugar a uma fagulha de ética, um início de função egóica. Ele tenta romper o pacto e é punido por isso. Clinicamente, essa cena é iluminada por André Green. A pulsão, quando não encontra espaço para simbolização, se volta contra o próprio sujeito. Renfield é destruído pela mesma força que acreditava poder controlar. É assim com impulsos destrutivos, compulsões, adições e relações abusivas. Quando o eu tenta dizer não, a pulsão responde tarde demais. Ele morre não pela violência de Drácula, mas pela violência interna que Drácula simboliza. Renfield como enigma clínico, o louco que revela o inominável. Cada obra literária tem um personagem que funciona como a voz do inconsciente da narrativa. Em Drácula, esse personagem é Renfield. Enquanto todos acreditam estar lidando com eventos racionais, sociais, religiosos, médicos, Renfield aponta a todo tempo para o que é pulsional, irracional, arcaico, pré-verbal. Ele é o espelho que ninguém quer olhar.
e por isso mesmo é o personagem mais psicanalítico da obra. Renfield é o id sem cortinas, o self faminto, o sujeito que sente demais, a criança arcaica ainda em funcionamento, a dependência afetiva em estado bruto, o enigma que revela aquilo que todos tentam negar. O papel de Van Helsing, o analista. Van Helsing é, dentro da arquitetura psicanalítica do romance, a figura que mais claramente encarna a função do analista, não porque cure, nem porque compreenda tudo, mas porque enxerga o que está condensado, deslocado, cifrado nos sintomas dos outros personagens. Ele lê o que está escrito no corpo e no comportamento antes mesmo que o sujeito possa formular em palavras. Ferenczi escreveu: o analista é aquele que suporta saber o que o paciente não pode saber. Van Helsing suporta esse saber. Ele reconhece que há algo para além da medicina, da biologia, da moral vitoriana. Há um campo pulsional ativo, agressivo, erótico e mortífero, algo que ultrapassa as defesas do ego. Ele não vem para exterminar monstros, mas para traduzir processos psíquicos que os demais recusam. Primeiro, nomear o inominável, a função interpretativa. A primeira função do analista é nomear o que o sujeito não consegue nomear. Antes mesmo de usar a palavra vampiro, o Van Helsing percebe que Lucy não é apenas anêmica, que o mal não é externo, que a ameaça é interna e psíquica, que há desejo, sedução, perda de limites. Freud dizia: o sintoma é um substituto para um desejo não realizado. Van Helsing lê o sintoma de Lucy não como uma doença, mas como um desejo que tomou forma autônoma, invadindo o corpo e o inconsciente. Ao nomear, ele realiza o primeiro ato analítico, transforma o caso em símbolo. Confrontar o sintoma, a leitura clínica da repetição. Van Helsing não suaviza, não racionaliza, ele confronta. Essa é a função que Laplanche descreve como trazer à luz o enigma implantado no sujeito. O que o grupo tenta negar, o erotismo de Lucy, sua ambivalência entre desejo e recato, sua voracidade inconsciente. Van Helsing insiste em ver, ele não aceita as explicações sociais, religiosas ou científicas. Ele confronta o sintoma pelo que ele é, um chamado da pulsão. Na análise, vemos isso quando o analista diz: você percebe que sempre repete esse padrão? Você nota como mascara sua raiva? Isso que você chama de amor se parece mais com dependência. Van Helsing ocupa esse lugar, de leitura dura, porém necessária.